Queridos, queridas, né? Boa noite, bem-vindos para a nossa aula. Muito bom tê-los aqui, né? Todas as terças nós temos trabalhado algum tema, né, de relevância, principalmente para a sua vida prática, né? Para que você tenha uma vida emocionalmente saudável, equilibrada e assim possa viver toda a plenitude, né, que está descrita na palavra, né? Que Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Hoje o nosso tema é abuso emocional. Diante desse tema, queridos, eu achei bem pertinente nós apresentarmos para vocês uma coisa bem embasada. Né? Nós trouxemos aqui um estudo, né? Na realidade, acho que de uma dissertação, né? Que depois eu posso estar disponibilizando para aqueles que quiserem ler, né, completo, entender um pouco mais. Mas eu quis trazer algo realmente algo teórico, algo realmente embasado cientificamente para vocês nesse tema, né, de abuso emocional. E, na verdade, a questão do abuso, o termo abuso emocional, tem sido tentado há tempos, né, tanto no exterior como no Brasil, trazer uma definição. Né? Então, vários estudiosos de saúde mental têm tentado oferecer uma definição adequada a esse tema, né, a essa questão do abuso emocional. E por quê? Porque é uma questão que traz uma consequência muito séria, traz uma consequência muito grande e na verdade, nem sempre consegue se colocar em palavras aquilo, né, que uma vítima, né, de abuso emocional passa. Né? Por quê? Porque essas profundas marcas emocionais, elas independem, né, de classe social, de cultura, né? E ela traz sempre uma questão de outros tipos de abusos, né, ali atrelados. Tá? Então, é importante a gente conseguir entender que a dimensão do abuso emocional ela pode estar muito conectada com outros tipos de abuso. Na verdade, ela sempre vem conectada, né? E ela pode gerar, né, desencadear outros tipos, tá? Mas a partir da revisão que eu escolhi compartilhar com vocês, né, dessa revisão bibliográfica, o abuso ele vai ser definido através de atos de omissão ou de autoritarismo por parte dos pais ou dos cuidadores, tá? Então, essa questão do abuso, ela vai vir sempre nesses extremos, né? Esses extremos de omissão, de negligência ou extremos de autoritarismo, tá bom? E isso é considerado, né? E qual que é o parâmetro, né? Para se definir o que é omissão e o que é autoritarismo, né? Nós vamos vir dentro de uma combinação de valores de uma determinada comunidade, né? Porque talvez o que é um abuso interpretado como abuso e é tido como abuso dentro de uma cultura pode não ser tido como abuso dentro de outra cultura, né? Isso aí a gente pode olhar, né? A questão realmente comparando com alguns países e outras coisas mais. E também além dessa questão cultural, né, da comunidade, dos valores de uma comunidade, nós vamos levar em consideração também um olhar, né, clínico, um olhar profissional de especialistas, onde eles vão determinar o que é inadequado ou o que é prejudicial dentro da esfera do abuso emocional. E esses atos, né, e aí não tem como a gente falar de abuso emocional, né, trazer o abuso emocional no nosso contexto sem nós observarmos e olharmos atrás, né? Na verdade, eu até postei ontem, acho que foi ontem, no meu Instagram, que a forma como nós vemos, ouvimos e sentimos, né, e nos comportamos, ele é resultado, ele é fruto, né, de tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos enquanto criança. Então, nós somos hoje o resultado disso. Então, se existe hoje na nossa dinâmica, no nosso contexto, situações de abuso emocional, nós precisamos olhar atrás. A gente vai sempre precisar fazer essa retrospectiva aqui para compreender essa dinâmica, onde que essa dinâmica de ser abusado ou de abusar emocionalmente começou. Tá? Então, aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos no decorrer da nossa vida moldou hoje o nosso jeito de ser, moldou hoje a nossa forma de ser. Tá? Então, esses atos cometidos por pessoas, tanto individualmente ou em conjunto,
elas são utilizadas, né, principalmente como características do seu status, a sua idade, o intelecto, ou até mesmo a hierarquia. Ou seja, essas pessoas, elas estão num poder, elas estão numa posição de poder, né, que torna o quê? A criança vulnerável. Porque isso sempre vai mostrar essa dinâmica lá. E essa dinâmica vai se repetir. Serão pessoas que têm status, talvez idade, o intelecto ou hierarquia em uma posição de poder. E o abusado, né, a pessoa abusada, ela está em uma posição de vulnerabilidade. Tá? Pesquisas têm apontado que danos imediatos podem ser observados, impactando o funcionamento comportamental, cognitivo ou, né, e afetivo da criança como consequência dessa forma de abuso. Né? Então, nós vamos ter prejuízos aí nessa primeira infância em relação à resposta, à consequência desse abuso. Nós vamos ter uma resposta, né, uma consequência, tanto enquanto criança quanto adolescente, né, que a gente às vezes costuma ainda chamar, né, de aborrecentes, né, só para ajudar, né, fases difíceis de temas, mudanças, transformações hormonais e muito comportamentais que talvez tenham um fundo aí de um porquê agir como age, né, principalmente pela incompreensão, né. E aí apresentando também enquanto adulto, né, disfunções comportamentais, disfunções cognitivas e disfunções emocionais, né? Então, nós vamos ter essas consequências aí, né, advindas do abuso emocional ali vivido, né, essas experiências ali ainda na infância. No Brasil é rara, pode parecer que não, mas assim, a gente tem visto, o estudo vai apontando que é rara a literatura encontrada que contemple especificamente o tema do abuso emocional. Pasme, se quiser. Tá? É raro no Brasil e também, né, em outras nações é algo que contemple esse tipo de abuso. Nós temos muito sobre a violência, né, física, o abuso físico, né, a exploração, né, sexual. A gente vai ter várias coisas, várias questões, mas em relação ao abuso emocional em si, ainda são poucas literaturas que apresentam. Na verdade, a partir de 1990, né, com o estabelecimento do ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, é que o abuso emocional e os direitos da criança e do adolescente, eles passaram a ser mais observados e mais respeitados. Né? Antes disso, né, a gente vai ver que havia realmente uma negligência, uma omissão muito grande em relação a essas questões. Tá? Um dos autores apresentados nessa literatura, ele traz o abuso emocional como um padrão de comportamento psiquicamente destrutivo. Ele vai apresentar 5 maneiras que ameaçam o desenvolvimento humano. Então, eu vou apresentar para vocês 5 maneiras que ameaçam o desenvolvimento humano, né, dentro da questão do abuso. Tá? Esse autor ele vai definindo, né, o abuso, ele vai redefinindo como um padrão de comportamento psiquicamente destrutivo. Então, esse comportamento, né, essa forma de relação, essa dinâmica relacional destrutiva, e existem 5 pontos aqui que a gente quer destacar. Primeiro, rejeição. Nessa primeira fase, nesse primeiro momento, o adulto, né, se recusa a dar o valor que a criança tem e a legitimar as necessidades da mesma. Tá? Então, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, né, do abuso emocional, o adulto ele vai recusar-se a dar o valor que a criança tem e também de legitimar, de corresponder às suas necessidades. E aí, quem assistiu a aula? Assistiu? Quem não assistiu, acho que ainda consegue assistir. Lembrei agora que estava gravada. Uma aula tem que só descobrir qual foi o dia, né, onde a gente falou sobre as necessidades da alma, né? Necessidade de afeto, necessidade de respeito, de segurança, né? Então, são várias necessidades ali que todos nós nascemos com elas. Necessidade de aprovação, de autorrealização. Então, essas necessidades são as necessidades básicas humanas e elas precisam ser correspondidas. Elas são correspondidas ali naquele ambiente, né, familiar. Então, quando que o abuso começa a acontecer? A primeira manifestação é essa, dessa rejeição.
O adulto se recusa a dar esse valor para essa criança e de legitimar, de corresponder, de suprir as suas necessidades. Segundo momento, isolamento. O isolamento é quando o adulto ele priva a criança de ter experiências sociais normais e de fazer amizades, além de convencê-la de que está sozinha no mundo. Olha só isso. E aí, eu quero, assim, né, já deixar bem claro, né? Essa aula é informativa, mas também é curativa. E aí a gente vai perceber, né? Por que a gente está falando um pouco, né, da relação, que entrou um pouquinho depois. A gente está falando um pouco da questão do abuso emocional, quando ela começa, quando ela se origina. Porque, na verdade, nós fomos ensinados, de alguma forma, a permitir o abuso ou a abusar, né? Então, a gente precisa entender essa dinâmica ali, infância, né? Não para procurar culpados, tá? Mas para compreender essa dinâmica, para que a gente possa realmente ser transformado, elaborar, reorganizar as coisas para seguirmos, tá? Por quê? Porque, na verdade, muito disso aqui acontece de uma forma extremamente inconsciente e muito consciente, tá? Mas acontece muito de uma forma inconsciente. Então, se vier algumas questões aí, se emergir algumas questões emocionais, segura aí, né? Anota aí, segura aí para depois a gente organizar esse conteúdo, tá? A gente trabalhar esse conteúdo aí de alguma forma, tá? No final eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, nesse segundo momento, a segunda fase do abuso emocional é quando o adulto priva a criança de ter as experiências sociais normais e de fazer amizades. E ela convence essa criança de que ela está sozinha no mundo. No terceiro momento entra o terrorismo, tá? Através do qual o adulto agride verbalmente a criança, cria um clima de medo, a maltrata e a aterroriza a mesma e a convence de que o mundo é cruel e hostil. Ou seja, isso molda a nossa forma de ver as pessoas e de ver o mundo. Lembra que eu falei agora há pouco? Tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, ou seja, nós ouvimos situações assim, nos sentimos assim, né? Acabamos percebendo, vendo situações assim, essas situações foram nos levando para esse modo hoje, talvez, de ver a vida, de ver as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Tá? Quarto ponto, desconsideração. Tá? Desconsideração é a quarta fase, né, do abuso emocional. Nessa fase aqui, o que acontece? Através dessa fase, o adulto priva a criança de estímulos e de receptividade, sufocando o seu crescimento emocional e o seu desenvolvimento intelectual. Então, esse adulto ele passa a desconsiderar essa criança. Ele passa a privar a criança de ter os seus estímulos, os seus afetos, os seus relacionamentos, e isso bloqueia o seu crescimento emocional e bloqueia também o seu desenvolvimento intelectual. Isso aí nos traz talvez uma chave quando a gente vai tentar entender um pouco a questão da aprendizagem. Né? Então, isso pode ser uma chave aí para a gente, né, para nós que cuidamos de pessoas, analisarmos e percebermos que tipo de abusos essa pessoa pode ter sofrido na sua infância que bloqueou o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento cognitivo, o seu desenvolvimento relacional. Queridos, uma das coisas assim, que realmente nos move, né, me move em questão ministerial, é isso, as pessoas elas não se relacionam bem. E isso nos atrapalha num todo. Vida familiar, meu Deus, quantas pessoas não se relacionam bem com a família, e aí casa, e aí não se relaciona bem com a família do marido, né, do cônjuge, e isso se estende para o trabalho, vai trabalhar porque tem que trabalhar, mas é um horror, não se relaciona bem com ninguém, não convive, não tem uma coisa legal, não tem uma coisa leve. Aí vamos para onde, querido? Para a igreja, olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Eu costumo dizer, né? Na empresa, gente, é sério, é cada coisa que eu vejo. Na empresa, na realidade, eu falei já para vocês, 2/3 das grandes demissões, né? Esse é um dado da gestão de pessoas,
são causados não por falta de QI, mas por falta de QE, coeficiente emocional. Então, as pessoas são maravilhosas tecnicamente, mas elas têm pouca habilidade social. Só que aí essas bênçãos, esses indivíduos, que vêm de toda uma dificuldade relacional, o que acontece? Elas chegam na igreja. Se vocês tivessem tudo com o vídeo aberto, ia ser muito interessante ver a cara de vocês agora, com o que eu vou falar. E aí, o que acontece? Essas pessoas, abre aí o vídeo para eu ver a cara de vocês. Aí as bênçãos, né? Nós temos pastores aqui, né? Pastores de frente, pastores auxiliar, líderes. E é sério, gente, eu tô acostumada. Edileta abriu o vídeo e tá muito obediente hoje. Pastora Lu. O que acontece, queridos? Presta atenção comigo. Pastor, chega lá na sua igreja, uma bênção dessa, um indivíduo desse, que em tudo quanto é lugar que ele entra, tem um problema. Tem uma situação, tem um contexto. E todo mundo é errado, menos ele. Não gosta de mim, porque esse povo é metido, esse povo... Olha, é tanta frase que a gente não consegue nem lembrar, nem resumir. Porque eles estão me rejeitando, porque aqui tem que, né? O pessoal já tem sua panelinha. Enfim, né? Tantas síndromes de inferioridade que só Jesus. Mas o que acontece, queridos? É interessante, porque você vê essa pessoa chegando, ela entrando, e na empresa, né, se tiver todas essas questões, se isso conflitar demais, gerar muito estresse, muito conflito, faz o quê, querido? Demite! Mas na igreja a gente não pode demitir ninguém. E aí, chupa essa manga, pastor. Chupa essa manga, pastora. Não é? Fala se não é. Querido. E é por isso que nós temos nos movido, né, como ministério, para as pessoas serem curadas, para os seus relacionamentos serem saudáveis. Porque, às vezes, na família briga e fica lá sem ir almoçar no domingo, né? Na empresa, briga, é demitido, muda de emprego, mas e na igreja? Se essa pessoa um dia falar assim, porque nossa intenção não é que ela saia, realmente não é isso. A nossa intenção é que ela seja curada, que ela seja transformada. Mas isso é processo, isso dá trabalho. Com certeza vocês lembraram pelo menos de uma ovelha aí que já passou, que está contigo, que foi osso duro de roer, né? Isso tudo vem falar o quê? Desse desenvolvimento intelectual, desse desenvolvimento emocional que não aconteceu. Por quê? Porque muitas pessoas, querido, eles chegam extremamente abusados dentro da igreja. Extremamente machucados. E talvez numa dinâmica onde talvez eles já tenham conseguido virar o jogo. E eles não são mais tão abusados, agora eles se tornam abusadores. E essa galerinha aí que chega, né, para nós, chega no nosso contexto, no nosso convívio, no nosso relacionamento. Tá? E aí o quinto passo, a quinta fase, na realidade, do abuso emocional, de acordo com esse autor aqui que eu estou trazendo para vocês, né, um dos autores ali mencionados, ele vem falar da corrupção. Então, ele entra nesse processo de desconsideração, onde ele é desconsiderado, e depois ele entra na corrupção. O adulto estimula a criança a se engajar em comportamentos antissociais, reforça os desvios, tornando-a desta forma inadequada para experiências sociais normais. Então, ele é treinado, ele é moldado para essa dinâmica relacional abusiva. Tá? E aí a gente vai ver aqui, essa parte eu não vou apresentar para vocês, senão ia ficar muito longo, mas lá nesse artigo, ele vem trazendo questões assim, extremamente sérias de comportamentos, entendeu? Então, a questão da drogadição, a questão realmente da violência, a questão realmente de fazer parte de gangues, vários contextos assim bem realmente mais sérios, que tudo foram originados nessa dinâmica do abuso e primariamente na questão do ser abusado na infância. Tá? Então tem tudo a ver. Então, nessa corrupção, o adulto ele vai estimular a criança a se engajar nesses comportamentos antissociais, né, em todo nível de ser antissocial,
reforça desvios e essa criança torna dessa forma inadequada. Ela está despreparada para experiências sociais normais. Então, ela entra na dinâmica de adoecimento. Então, nas últimas 2 décadas, a definição de abuso emocional de crianças e jovens foi aprofundada, além dos padrões de comportamento envolvendo rejeição, isolamento, terrorismo, desconsideração e corrupção, que foi o que eu citei para vocês. E foi acrescentada a privação de resposta emocional, foram acrescentadas a privação de saúde mental e física. Ou seja, a privação de saúde mental e física e a negligência educacional foi acrescentada nesses 5 fases, né, do abuso emocional, tá bom? Então, quando alguém é privado de saúde mental, de saúde física, e ela é negligenciada na sua educação, a gente amplia aqui o conceito de abuso emocional, tá? Essas situações, essas questões, elas caracterizam o abuso emocional. Um outro autor traz aqui: o abuso emocional caracteriza-se por um padrão repetitivo no comportamento do cuidador, ou incidentes repetitivos que comunicam às crianças que elas não têm valor. Vamos olhar lá, vamos fazer uma conexão aqui, por exemplo, com as nossas 2 últimas aulas, que foi sobre autoestima. Né? Nós falamos de autoestima, que a autoestima é uma junção de autoimagem, né? Que como eu me vejo, e de autoconceito, né? O que eu penso ao meu respeito, quais os valores que eu tenho. Então, nós vamos perceber que o abuso vem realmente, a autoestima é um resultado, a autoestima baixa é um resultado dessa, a consequência desse abuso emocional, dessa impressão que ficou na emoção da criança. E isso foi, né, crescendo, foi galgando os outros estágios da vida, tendo essas consequências. Tá? Então, situações, padrões repetitivos, incidentes repetitivos que comunicam às crianças. Então, muitas vezes não vem uma fala, porque a comunicação, lembrando a nossa aula de comunicação, a comunicação maior mesmo, mais pesada, é a comunicação não verbal. Tá? Então, a comunicação não verbal, ela é a mais violenta, ela é mais pesada. Se alguém te disser uma coisa e fizer outra, você vai ficar com aquilo que ela fez, não com aquilo que ela falou. Em resumo, é isso. Tá? Então, essa comunicação para a criança de que ela não tem valor, que são imperfeitas, são mal amadas, são indesejadas, que correm perigo ou que somente tem valor ao ir ao encontro com as necessidades do outro. Isso é abuso emocional. Olha só. Para nós entendermos essa dinâmica de que talvez não seja situações tão gritantes, tão gigantescas, que vão caracterizar o abuso emocional. Então, a ausência, seja paterna ou seja materna, ela pode se caracterizar como abuso emocional, porque ela está comunicando algo para a criança. Olha que forte. Olha que interessante. Tá? É a comunicação. E essas situações, né, que comunicam, que falam, né, que são expressas, comunicando que elas não têm valor, que elas são imperfeitas, que elas são mal amadas, que elas são indesejadas, que elas estão correndo perigo, né, ou que elas só têm valor se elas forem ao encontro com as necessidades do outro, vai estabelecer, vai realmente instalar essa dinâmica relacional adoecida, que é o abuso emocional. Crianças que são negligenciadas passam a ter dificuldade vinculadas à confiança básica e à concentração, o que poderá lhe trazer grandes dificuldades no desenvolvimento escolar. Olha o que eu citei agora há pouco, nem estava me lembrando desse trecho. Bem como em seus relacionamentos. Então, déficit em aprendizagem, déficit em relacionamento, nós podemos olhar aí que houve alguma negligência em alguma fase da vida dessas pessoas. Tá? Pesquisas recentes apontam novos achados a respeito dos danos provocados por maus tratos na infância. O organismo imaturo procura se adaptar acoplando informação ambiental à sua estrutura e função. Vamos lá, as crianças, elas aprendem
por modelagem. Elas aprendem realmente pela repetição, por aquilo que elas observam naquele ambiente, por aquilo que é propício naquele ambiente. Então, o organismo que é imaturo, que não toma suas próprias decisões, que ainda não tem uma maturidade, uma estrutura psíquica para decisões, do que é certo, do que é errado, como agir, como reagir, o sim, o não, né? Tanto que a gente vai pensar, por exemplo, na questão do abuso sexual. Quantas questões, né, principalmente na questão da infância, quantos relatos das crianças, dos adolescentes, de falarem que elas tinham culpa por aquilo que está acontecendo. Para mostrar, para provar para vocês que a sua estrutura, o seu organismo imaturo, não sabe definir aquela responsabilidade do outro e aquilo que é responsabilidade dela. Então, ela vai acoplando, ela vai se adaptando, acoplando a informação ambiental, ou seja, aquilo que vão falar é verdade. Aquilo como vão se comportar é verdade. Entendeu? Então, ela vai acoplando aquilo ali, a sua estrutura e a sua função. Por outro lado, um organismo que já é maduro estabelece formas de compensar e se adaptar às mudanças ambientais. Ou seja, ela tem uma autonomia. Entendeu? Então, acredita-se muito na influência que o ambiente possui como agente provedor de saúde mental. Tá? Então, esse ambiente, ele vai... O Winnicott, que é um autor da psicanálise, o meu TCC da graduação foi o papel do pai na psicanálise de Winnicott. Esse autor, ele fala muito do papel da mãe com o bebê, o seu vínculo, a importância desse vínculo. E ele fala que todo ser humano, ele nasce com uma tendência inata ao amadurecimento pessoal. Então, todos nós temos uma tendência para amadurecermos emocionalmente, assim como temos fisicamente, né? Mas todos nós precisamos de um ambiente facilitador. Então, na teoria dele, ele fala sobre a teoria do amadurecimento pessoal, que é o quê? É a tendência inata e o ambiente facilitador. Mas eu posso ter essa questão inata, né? Essa tendência inata, mas se eu não tiver um ambiente facilitador, eu não vou amadurecer. Assim como a criança, como um bebê, ele tem a sua tendência a amadurecer, mas se ele não for alimentado, não for cuidado, ele não vai crescer, ele vai morrer. Essa é a realidade. Emocionalmente é da mesma forma, queridos. Nós temos tendência para amadurecer emocionalmente, mas quantas pessoas imaturas emocionalmente você conhece? Talvez começando por você. Por quê? Porque nós temos, né, essa tendência inata, mas às vezes nós não temos esse ambiente que facilita, esse ambiente que nos conduziu. E aí nós, às vezes, chegamos já numa fase adulta e quantas pessoas, que eu brinco, né, às vezes na palestra, 30 anos de idade, mas é o filhinho da mamãe. Fica ali na barra da saia da mãe. Porque não amadureceu a emoção. É maduro fisicamente, mas não é maturo emocionalmente. E aí a gente vem para a maturidade também espiritual. Porque nós temos a tendência, né, conhecemos a Jesus, a gente já tem aquela nova, né, fomos regenerados, tem aquele anseio, mas se nós não formos desenvolvidos na fé, desenvolvidos a salvação, né, ao desenvolver a vossa salvação, como diz a palavra, esse pessoal brinca demais, né? Ai, Deus. Se não desenvolvermos isso, a salvação, nós não vamos alcançar a maturidade espiritual, não é mesmo? Então, vamos lá, ó, físico, emocional e espiritual. Que interessante essa dinâmica, né? Então, é necessário um ambiente facilitador de lei. Você brinca, né? Estou tentando manter aqui, porque vai ficar gravado, mas você brinca demais. Então, nós temos esse ambiente, essa tendência inata, mas nós precisamos desse ambiente facilitador, tá bom? Então, o ambiente, ele possui, ele é um agente provedor de saúde mental ou de adoecimento mental, tá bom? Algumas pessoas se recusam a acreditar que o comportamento verbal inadequado, que esse comportamento verbal inadequado vai acarretar alguma consequência. Então, a gente vê isso nos ambientes, principalmente em família, em casa, e a gente vai perceber ali o quanto essa comunicação inadequada, essa comunicação verbal, essa comunicação violenta, né, ela pode gerar
consequências terríveis. Por quê? Porque ele é o veículo principal do abuso emocional. O abuso físico, queridos, eu vou direto para a agressão. Eu vou usar o meu corpo para agredir, eu vou usar algo para agredir o outro. No abuso emocional, a via principal é a palavra. A palavra errada, a palavra distorcida, a manipulação, entendeu? Todo esse jogo aqui que eu fui falando para vocês. Desconsideração, né? A corrupção, então a rejeição, o terrorismo, o isolamento, tudo isso aqui, ele vai acontecer, e aí a gente falou da negligência educacional, então isso aí vai entrar o quê? Você não consegue aprender, você não é só de tirar a educação em si, proibir de ir na escola, mas você não consegue, você é um burro, você não dá conta de nada, você vai ser que nem fulano. Isso é abuso emocional e a via principal do abuso emocional é a palavra, tá? Então, e aí entra também a privação de saúde mental e física. Então, a privação de saúde mental é como? É onde eu vou desconstruindo a possibilidade dessa pessoa ser saudável emocionalmente. Tá bom? Então, vamos lá, se você estiver anotando, né? A palavra é a via principal, né? É a via do abuso emocional. O abuso emocional, ela acontece através da via, né, da palavra, da comunicação. E aí, eu creio que você pode voltar lá no YouTube, nós temos também gravada a aula de comunicação e temos aula de resolução de conflitos. Então, são duas aulas assim complementares que com certeza vai te ajudar muito, né? Unindo essas três, você ter uma compreensão melhor para não ser abusado e nem abusar emocionalmente. A identificação de uma empatia deficiente advinda dos pais ou cuidadores, em conjunto com uma indisponibilidade emocional, é aquilo que traz uma resposta, é uma negação de resposta emocional para a criança. Então, vamos lá. Para nós correspondermos, a psicologia, a psicanálise vai falar ali da mãe entrar em uma preocupação materna primária, que é onde ela se ocupa, né, exclusivamente ali do bebê, né, nas suas necessidades básicas, ali aquele primeiro momento, esses primeiros 6 meses. Então, a dificuldade, né, dessa mãe, desses pais, de se identificar com o filho, de desenvolver essa empatia para correspondê-los, né, e também um bloqueio, uma dificuldade de ser disponível emocionalmente para essa criança. Isso, essa comunicação é a comunicação violenta. Isso mesmo, Mônica. Então, essa indisponibilidade emocional dos pais, isso vai configurar uma negação de resposta emocional a essa criança. Ou seja, um abuso, porque vai haver uma negligência, tá bom? Essa empatia deficiente se manifesta sob a forma de comportamentos repetitivos e frequentes de menosprezo, indiferença ou de raiva, advinda, né, provinda dos pais. Tá? Então, abuso emocional, ele tem essa característica ali inicial na infância, quando há um desprezo, há uma indiferença e uma raiva que é provinda dos pais, talvez inconsciente, mas ela não é gerenciada no seu interior, e isso manifesta, isso traz como consequência para a vida da criança. Olha que interessante. Olha que interessante. Nós falamos na aula passada sobre autoestima, nem como eu mencionei. E aqui, né, o autor ele vai trazendo que estes atos considerados inadequados, né, considerados realmente a base ali do abuso emocional, eles vão prejudicar o desenvolvimento da autoestima, da habilidade social, então a habilidade social fica comprometida, tá? Da capacidade para a intimidade, olha só isso. No caso do ambiente de medo, ambiente de terror, né, o terrorismo veio ali, o ambiente de desconfiança, tá? Da possibilidade de ter relacionamentos interpessoais saudáveis. Então, essa dinâmica aí do abuso emocional vai impossibilitar, vai realmente deixar essa pessoa empobrecida nas suas capacidades e possibilidades humanas.
Então, o abuso emocional é uma coisa muito mais profunda, muito séria. A consequência que ela traz é extremamente danosa para a sua vida como um todo, tá? Então, os pais maltratando emocionalmente os seus filhos, configura-se o abuso emocional. E como eu falei, às vezes a gente espera, pensa que é algo extremamente assim gritante, algo extremamente assim, aquela coisa para ou aquela coisa muito velada, realmente de manipulação, né? É aquela coisa de fazer, o que é o abuso emocional é a chantagem, eu manipular para que a pessoa faça, né, para que as coisas façam as coisas do meu jeito, então eu estou abusando emocionalmente. Não, às vezes coisas pequenas que a gente é tido como pequeno já está às vezes tão inserido no nosso dia a dia mesmo, nosso cotidiano, pequenas ações, né, que forçam, que manipulam, que é como se aquilo fosse normal e natural. E não é abuso emocional. Assim como o abuso espiritual. Quem sabe a gente conseguiu, o pastor Alcione Emerick vai fazer uma live para nós, falando do abuso espiritual, que é o tema do seu livro. Queridos, a gente pensa, o abuso espiritual é uma coisa assim, assado. Às vezes, nós já fomos abusados espiritualmente, estamos sendo, ou estamos fazendo uso do abuso emocional, do abuso espiritual com os outros, dentro do nosso contexto, igreja, religião, e não estamos não, isso aqui, por quê? Porque a gente traveste de outras coisas. Olha só que interessante. E aí no abuso emocional a gente traveste de drama, a gente traveste de outra coisa, de quero o seu bem, isso aqui é a melhor escolha para você. A gente tira a autonomia do outro, isso é o abuso emocional. Eu tirar a autonomia do outro, eu roubar a sua autonomia, eu tirar o seu direito, eu tirar o seu poder de escolha, que foi dado pelo próprio Deus. Olha só, Deus não forja, tem uma... não lembro qual é o livro. Mas Deus não força ninguém a nada, Deus não coage, Deus não obriga ninguém a nada. Mas nós queremos fazer essas coisas. Olha só. Tá? Então, qualquer tipo de maltrato emocional, né, dos pais para com os filhos se configura com abuso emocional. Então, eu estou falando, né, estou sempre citando aqui pais e filhos, e como eu disse no início, isso tem uma conexão profunda da nossa forma de ser hoje, da nossa dinâmica relacional, porque abuso emocional vai falar muito da dinâmica relacional, né? O abuso ele sempre vai precisar do abusador e daquele que é abusado. Então essa dinâmica relacional ela começou em algum momento, ela começou em algum lugar, né? Então se eu tenho dificuldade de assertividade, se eu tenho né, se eu sou uma pessoa às vezes muito passiva ou muito agressiva, isso são indicadores, são sinais de que isso começou em algum lugar, em algum momento. E volto a dizer, não estamos aqui procurando culpados, nós estamos tentando entender a dinâmica, entender o que aconteceu, entender como que isso se dá para nós buscarmos resolver isso. Porque agora, meu querido, você é responsável por você mesmo. Então, como eu brinco, né, você que lute. Eu brinco e eu falo, então você que lute. Então, como que nós vamos tratar isso? Como que nós vamos resolver isso? E é uma frase que eu amo, que acho que todo vídeo que eu gravo tá essa frase junto. Não me diga o que fizeram com você, me diga o que você fará com o que fizeram com você. Porque isso é autorresponsabilidade. Então, essa dinâmica adoecida hoje, que eu permito ser abusado, tem um porquê, entendeu? E por que eu ainda me permito ser abusado, né? E essa dinâmica de ser abusador. Onde começou isso? Por quê? Como? O que eu estou buscando? O que foi negligenciado? O que faltou? Onde eu vou curar isso? Onde eu vou restaurar isso? Onde eu vou organizar agora, tirar essas bases erradas, né? Que a gente vai citar agora, né? A forma do abuso, ela vai trazendo muitos enganos, muitas mentiras, né? Como nós falamos ali, ele vai prejudicando o desenvolvimento da autoestima. O que é uma autoestima baixa? Eu acreditar que eu não tenho valor, acreditar que eu não tenho capacidade, acreditar que eu não posso romper, que eu não sou digno, que eu não sou merecedor. Isso tudo é a baixa autoestima. E esse resultado, esse fruto, se originou em algum lugar. Alguém falou para mim, em algum momento. A pessoa não nasce com baixa autoestima. Ela não simplesmente, agora... Não, teve uma construção. A pessoa não nasce, querido. Porque eu já ouvi cada coisa. Gente falar assim, fulano,
Apanha porque quer. Apanha porque gosta. Vive uma vida assim, assim, assado porque quer. Será mesmo? Sinceramente, você acha que alguém escolhe, alguém quer uma vida desse jeito? Por favor, o mínimo de inteligência a gente vai saber que não, que ninguém escolhe uma coisa assim. São mentiras em cima de mentiras, crenças erradas em cima de crenças erradas. Fortalezas terríveis que aprisionam essa pessoa. E essa primeira prisão é dentro, é emocional. Por isso, se a gente for trabalhar as violências, né? A violência física, né? A violência patrimonial, a gente for trabalhar as violências, a gente vai ver que sempre a violência psicológica é a primeira. Porque senão não se estabelece as outras violências. Então, abuso emocional é o primeiro. Porque para mim permitir que alguém me acesse, que alguém... num primeiro momento eu não preciso permitir, mas num segundo momento eu permitir, né? Eu aceitar de certa forma que alguém vai me bater, alguém vai me ferir, eu tenho que estar desarmado psicologicamente, emocionalmente. Entendeu? No primeiro momento pode ser um susto, uma coisa, mas eu vou me impor, eu vou me proteger, eu vou abrir mão daquele ambiente, eu vou abrir mão daquela pessoa. Por quê? Porque é o meu senso de proteção. Agora, se o meu senso de autopreservação, né, se o meu muro de proteção está baixo, tem um porquê aí por trás. E não foi uma escolha. Porque quem que escolhe esse tipo de coisa? Exatamente. Minha capacidade de reação foi tolhida? Tem um motivo, tem um porquê. E não foi do dia para a noite, gente. E não foi ontem. Por isso nós precisamos entender essa dinâmica. Tá? Porque ela vai acarretar muitas consequências em cima de consequências. E qual que é o propósito disso tudo? Nós entendermos, queridos. Porque existe um potencial, todo ser humano tem um potencial incrível, poderoso de Deus. Mas se nós não entendermos essas dinâmicas, né, que vão vindo lá de trás, que vão vindo lá da infância, muitas vezes, nós não vamos encontrar, nós não vamos conseguir destravar isso. Por isso esse processo de olhar de trás para frente, porque senão a gente fica aqui, como se fosse uma coisa ali. Não, então eu saio toda hora do trabalho, a gente precisa prestar atenção nas coisas repetitivas. Vamos lá usar um termo, né, da libertação. Né? Tá muito conectado, né? A cura, a alma e a libertação. Então eu preciso mapear, eu preciso entender o que é repetitivo, o que é muito difícil, o que é custoso. Eu preciso olhar, eu preciso perceber isso para que eu encontre aonde houve essa ruptura. Aonde houve essa fragmentação ali para que eu entenda, porque se eu não reparar aquilo ali, eu não consigo prosseguir. Dentro dessa teoria que eu falei para vocês, do tendência inata, né? A tendência inata para o amadurecimento e o ambiente facilitador, a tendência inata é uma tendência inata. Pronto, todo mundo tem. O ambiente facilitador, que muitas vezes não temos. E aí ele tem falhas. Ele acontece falhas. Então, uma pessoa que ela não alcançou maturidade emocional, por exemplo, né, uma maturidade emocional de não se permitir ser abusada, uma maturidade emocional de não permitir algumas coisas, houve uma falha nesse ambiente facilitador. E aí onde que o terapeuta entra dentro dessa abordagem como um reparador nessas falhas, entendeu? Ressignificando aqueles momentos ali que foram fragmentados. É como realmente uma linha do tempo. Nessa teoria fala da linha do amadurecimento pessoal. Lembra que eu falei? Linha do amadurecimento pessoal, algo reto aqui. Então, o que é essa linha do amadurecimento? Eu tenho a tendência inata e eu tenho um ambiente facilitador. Tem um ambiente facilitador, um ambiente, né? Pronto, vai embora. Mas se houve falha nesse ambiente, vai ficar esses fragmentos, entendeu? E aí o terapeuta ele vem para reparar isso. Então, é onde a gente precisa identificar. Por isso esse processo nosso aqui, por isso a questão de olhar para o emocional, de olhar para os comportamentos, de olhar para as nossas reações, olhar para os nossos sentimentos, para conseguirmos identificar onde há as falhas e onde precisa ser reparado. Para quê? Para irmos além. Porque senão nós não conseguimos ir além. Nós podemos sonhar o que for, nós podemos projetar, nós podemos ter potencial, que temos mesmo, nós podemos ter várias coisas ao nosso favor, mas se eu não entender essa dinâmica aqui, eu não vou viver. Eu vou me sabotar porque eu não creio, eu não acredito. Todo mundo fala, todo mundo aponta, todo mundo ajuda, todo mundo quer. Mas aí na hora de você querer, na hora de você ir,
porque a vida é sua, na verdade, você sempre precisa decidir, né? Se na hora H você pula para trás, por causa desses fragmentos que ficaram, por causa dessas lacunas que ficaram, tá bom? Gente, se alguém quiser ir perguntando alguma coisa, pode ir mandando aqui, estou quase finalizando aqui o conteúdo. Não está cedo ainda, né? Observou-se dessa forma que métodos abusivos nos cuidados parentais podem ter efeito nocivo na organização e no desenvolvimento da personalidade. Tá bom? Então, isso aí vai trazer nessas fragmentações que eu falei, essas falhas, né, no desenvolvimento pessoal. Frequentemente, as vítimas de violência desenvolvem um repertório extenso de reações habituais destrutivas. Olha lá. As vítimas de violência desenvolvem um repertório extenso de reações habituais destrutivas. Quem nunca, né, viu aquelas rupturas, aqueles rompantes, aquelas ações que são habituais, que já são constantes, né, e são destrutivas, são disfuncionais, né? Isso são manifestações, né, que esse repertório de relacionamento, esse repertório comportamental, relacional, foi danificado, foi obstruído. Tá bom? E aí as pessoas tornam-se, olha alguns sintomazinhos aqui. A pessoa torna-se incapaz de sentir gratidão e de interessar-se genuinamente por si e pelos outros. Eu já vou fazer um link aqui, que eu não sei se vai ser uma live ou se vai ser uma aula de autocuidado. E aí a gente vai entender, pessoas que foram abusadas emocionalmente, elas têm essa dificuldade de olhar, de ter gratidão pela vida, pelas circunstâncias, e elas têm uma dificuldade gigantesca de se preocuparem, de se interessarem de uma forma verdadeira e genuína por elas mesmas. E aí o que acontece? Elas se negligenciam. E eu tô para dizer para vocês quantos nós somos que negligenciamos, que não nos percebemos, que não nos cuidamos. Por quê? Porque se eu não fui cuidado pelo outro, eu não vou perceber que eu sou alguém merecedor de ser cuidado. Olha isso. Olha que interessante isso. A vida do cuidado, ela começa quando o outro cuidou de mim na minha infância e eu percebi esse cuidado do outro comigo. E eu aprendo a cuidar de mim quando eu observo os outros cuidando deles mesmos. Em janeiro, acho que foi em janeiro, eu tive uma paciente que ela não passou muito bem durante a sessão, ela foi para o médico, eu levei ela para o hospital. E aí depois ela falou comigo, aí eu fiquei lá com ela um tempo, a filha dela chegou, e ela falou depois comigo, falou assim, eu achei tão bonito que a minha filha chegou lá com as minhas coisas e trouxe um batom para mim, falou assim, mãe, eu trouxe o seu batom, o batom que você gosta e tal. Ela achou assim, ela ficou, nossa. Eu falei, por quê? Porque ela vê a sua dinâmica de autocuidado com você. Então, quando eu me cuido, queridos, eu ensino os outros a cuidarem de mim e a cuidarem também de si. A gente reclama muito que nós não somos cuidados, né? Mas onde começou isso? Se você não cuida de si, que exemplo, que modelo que você está tendo? Eles vão repetir o quê? Eles vão se espelhar em quê? Se você se negligencia, tá? Então, essa dificuldade de cuidar de si, de cuidar dos outros, vem por causa do abuso. Eu não fui visto, eu não fui tratado com amor, com valor, com apreciação, né? Então, eu não consigo manifestar isso para o outro. Isso, Mônica. E aí a gente pensa que é apenas descuido que a pessoa tenha quando na verdade ela não foi incentivada. Exatamente. Não é uma coisa... Porque, queridos, olha lá, vamos lá. Tudo é aprendido, né não? Tudo é aprendido. Tudo é aprendido. Então, se nós não aprendemos algumas coisas, né? Ou aprendemos outras,
E resultado, o que a gente faz hoje, o que a gente deixa de fazer foi aprendido. Algumas pessoas não gostam de ler. Por que elas não gostam de ler? Elas não foram incentivadas, elas não foram, né, instruídas, elas não viram ninguém lendo na casa delas. Ou ela viu gente falando assim, não, você tem que ler. Ler é horrível, ler é terrível. Elas ouviram isso em casa. Você acha que elas vão ter prazer de ler? Não. Olha só. É por isso que a palavra fala tanto sobre inculcar, né, enquanto é criança. Ou seja, é para aprender, para ter essa paixão, para desenvolver a sua fé independente depois. Olha só. E aí a gente vai ver essa dinâmica. Não foram ensinadas a cuidarem delas e a cuidar do outro. Então, quando eu falo para o outro também, olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não quero assim, eu não quero daquele jeito, eu estou ensinando as pessoas como eu quero ser tratado. Tá? Mas às vezes a nossa necessidade, a nossa carência, né? A nossa necessidade de afeto, de amor, de aprovação é tão grande, tão gritante, que a gente aceita tudo. Essa é a via do abuso emocional. Permito já ser abusada, e aí a gente já podia, né, linkar aqui com a questão da dependência emocional, que é um outro, né, uma sequência. Né? Então, dependente emocionalmente daquele abusador, daquela pessoa que não tem nada. Por quê? Porque tudo que eu preciso de tanto, o pouco que vier é lucro. Olha só. Entendeu? Então, a gente tem que entender, perceber essa dinâmica aí do aprender, do ensinar. E é por isso que eu brinquei com vocês, né? Meu Deus, quantos somos que não cuidamos de nós? Quantos pastores e líderes cuida de todo mundo, mas não cuidam de si? E quando nós tivemos um seminário de autocuidado com o pessoal da Avalanche, né? Estou até com a camiseta aqui deles, aqui em Rondônia, tivemos em Porto Velho, aqui em Ariquemes e em Vilhena. E eu falei com os pastores, né? Eu mandei mensagem, mandei na rede de cuidado, falei, queridos, quando nós ensinamos as pessoas a cuidarem delas mesmas, o nosso trabalho pastoral é diferente. Porque, sinceramente, a gente tem que ensinar hoje... a Ana foi. A equipe é maravilhosa. Sou até suspeita de falar, né? Fiz o curso com eles. E quando nós ensinamos as pessoas a terem autorresponsabilidade, a cuidarem delas mesmas, querido, o trabalho pastoral é diferente. Por quê? Porque o cuidado pastoral é uma coisa, mas o cuidado pastoral, às vezes, ele tem que ganhar uma amplitude em aspectos que seriam desnecessários. Por exemplo, você falar para a pessoa que ela precisa fazer uma consulta médica, que ela precisa, né? Várias coisas que a gente vê que o pastor acaba entrando, o líder acaba entrando, porque as pessoas não têm orientações, não foram ensinadas em casa. E aí nós temos que entrar como pastores de jovens, como pastores de adolescentes, como pastores de casais, como pastores, né, de família, trazendo às vezes questões que eram para ser aprendidas em casa, mas não foram aprendidas. Então, a mesma forma, né, essa questão do autocuidado. Tá? Então, coloque isso na sua mente. Quando você se cuida, você está ensinando os outros a cuidarem de si, né, deles mesmos e também de você. Bom? Então, a pessoa ela vai se tornar, né, vai ter essa característica de não ter gratidão, né? Ela vai ter a dificuldade de se interessar genuinamente por si e pelo outro, né? Porque se eu já fui abusado, já se falaram tudo isso para mim, e que valor eu tenho, para que eu vou cuidar de mim? E para que eu vou cuidar do outro? O outro é sentido como um estranho, cuja única função é a de fornecer o que se espera dele. Olha só a dinâmica. Por quê? Porque me usaram para ter aquilo que elas queriam. Eu fui usado para fornecer às pessoas aquilo que elas queriam, da forma como elas queriam. E aí, o outro vai ser para mim também como um estranho. E a única função do outro para mim vai ser também suprir algo que eu preciso, que eu quero. As relações ficam objetificadas. Acho que essa é a palavra. Objetificadas. Como objetos. As pessoas são vistas como objeto para suprir, para resolver, para fazer e pronto. Não tem relação, não tem vínculo, não tem afeto. Por quê? Porque eu não fui tratada como tal. Então, se eu não fui tratada como tal, eu não me trato e não sei tratar. Não sei tratar. A criança chega da escola, brigou na escola, falou alguma coisa. Ela vai chegar, ela precisa ser ensinada. O que ela fez de errado, o que ela fez de certo, como que ela tem que agir e reagir. Ela falou com a professora, brigou com a professora. Ela vai aprender ali a ter respeito. Se ela não é ensinada, se ela não é, né, dignidade, respeito, valor pelo outro, direito do outro, seu direito, aquela coisinha básica. Se ela não é ensinada isso, querida, vai crescer, vai chegar para fazer do jeito que quiser com qualquer pessoa e pronto. Porque ela não teve
registro de disciplina. Um dos meus pastores, o pastor que me batizou, ele falava sobre essa frase, eu achava muito interessante, o registro de disciplina. Então, se ele não tem aquilo, não foi ensinar, não foi moldar aquilo ali, ele vai viver, ele vai repetir aquilo. É sim. Percebe-se, pela revisão de literatura, que o abuso emocional intrafamiliar compromete o desenvolvimento, deixando marcas emocionais profundas que acompanharão a criança na vida adulta e poderão se tornar psicopatológicos, né? Então, vamos poder, a partir disso aí, a gente pode perceber que esse abuso emocional na família vai comprometer o desenvolvimento, vai deixar marcas emocionais profundas, e essas marcas vão acompanhar, né, poderão acompanhar a criança na vida adulta e trazer como consequências patologias, psicopatologias, doenças, transtornos emocionais, talvez seríssimos, gravíssimos. Tá? Nesse sentido, alguns autores corroboram que o abuso emocional foi preditor de consequências desfavoráveis com maior profundidade, presta atenção, ao desenvolvimento do que o abuso físico. Então, vários autores, eles entram em consenso de que o abuso emocional, ele traz mais consequências desfavoráveis em uma profundidade maior do que o próprio abuso físico. Tá? Por quê? Porque a gente vem aqui falando de uma construção de crenças através das palavras, que é a via principal do abuso emocional. Olha que interessante. A agressão verbal, a agressão física, a violência física, o abuso físico, ela vem, ela traz aquele impacto, ela gera aquele trauma, sim. É algo, é uma ruptura, há um trauma ali, com certeza se estabelece. Mas o abuso emocional, ele para se chegar nesse nível da aceitação do abuso, ele foi gradual, ele foi plantado. E esses enganos, essas mentiras, essas crenças, elas são bases para todo o restante da vida da pessoa. Por isso que ela traz, né, de acordo com esses autores, né, aqui eu estou falando de teoria para vocês mesmos, é um artigo científico, ele traz que as consequências são muito mais profundas, muito mais desfavoráveis para o indivíduo do que propriamente o abuso físico. A criança que foi vítima de abuso emocional, isso, quebra da confiança. E aí isso vai se perpetuar, né? Isso vai ser transferido para todas as relações. E relações sem confiança não existem, na verdade não existem, né? Então olha só que interessante, né? A gente entender o que é o emocional. E é por isso que eu falo, né? Meu Deus, queridos, graças a Deus que vocês estão aqui, vocês têm realmente aberto o entendimento e buscado compreender o quanto essas questões emocionais são importantes. São extremamente importantes. Entendeu? Porque sem isso, né, que é o que Romanos fala, né, não vos conformeis, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Nós não renovarmos nosso entendimento, compreendermos tudo isso, nós não experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos salvos? Somos salvos. Não estou aqui para discutir salvação, né? Mas a nossa vida vai ficar limitada em tudo aquilo que ela pode ser por causa das questões emocionais. Então, essa desconfiança, né, que é gerada aqui por esse abuso emocional, ela vai penetrar, ela vai alcançar todas as esferas, todos os relacionamentos e vai ser profundamente destrutivo. Eu entro para um casamento sem confiar, eu faço negócio sem confiar, entendeu? Eu tenho filhos e começo a me relacionar com esses filhos sem confiar. Eu vou para a igreja, não confio em ninguém na igreja, não confio no líder da igreja. Eu vou, né, trabalhar, não confio no patrão, não confio no funcionário. Vou ter uma sociedade, mas não confio no sócio. Pensa só, que desespero, que terror. Tudo por causa das questões, né, emocionais do abuso. Tá? Então, a criança que foi vítima de abuso emocional tem sua autoestima abalada devido ao dano ao narcisismo infligido à sua personalidade, ou seja, o narcisismo do outro, querer do outro, o autoritarismo do outro veio, sufocou essa criança, então ela vai ter um afetamento na sua autoestima, vai denegrir, vai bloquear a sua personalidade e vai impedir o desenvolvimento do seu self, que é o quê? É o eu. O self é o eu. Né? Porque a gente fala, vamos fazer uma selfie, ou seja, a foto do eu. Então, essa criança, né, vítima de abuso,
ela vai ter esse bloqueio no seu desenvolvimento do seu eu, ela não vai ter um eu verdadeiro. E aí existe, né, dentro daquela teoria que eu falei para vocês, de Winnicott, ele vai falar do falso self, verdadeiro self e falso self. Então, algumas pessoas, elas estão agindo pela via do falso self, tá? Elas não são o verdadeiro eu. Eu tive um atendimento clínico com uma pessoa que eu achei assim, meu Deus do céu, né? Achei incrível que eu estava assim, estava muito difícil de conseguir discernir o que estava acontecendo, né? Do que se tratava o caso exatamente, porque é uma pessoa super casada com uma pessoa de muita influência e tudo. Mas aí umas questões assim, meio difíceis de conseguir decifrar. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui, né? E aí vi algumas falas que ela não estava bem, não estava feliz, mas... E aí ela tinha errado uma coisa no passado, e aí ela, em vez de assumir o erro dela e cair fora, ela veio, entrou na regra certinho e tal. Já eu te respondo. Deixa eu ver isso aí. E aí o que acontece? Ela tinha uma dificuldade ali de eu conseguir decifrar, entender, e aí eu entrei e ela não continuou o tratamento, não continuou o processo. Mas eu identifiquei o que? O falso self, falso eu. Falso eu é o quê? Ele é desenvolvido para agradar o outro. Então, o que o outro quer, como o outro quer, da forma que o outro quer, tudo pelo outro, mas não é o meu verdadeiro eu. É o falso eu, é o falso self. Tá? Então, isso pode ser desenvolvido, né? Isso entra na questão de transtorno mesmo de personalidade, né? Pode chegar nesse transtorno de personalidade. E aí, aquelas pessoas, por exemplo, que elas são muito bem sucedidas, uma carreira fantástica, em alto nível, né? Em companhias internacionais e tal, e de repente larga tudo, deixa tudo e vira hippie. Pessoas que tinham falso self. Entendeu? Elas construíram aquilo ali, fizeram a carreira que o pai queria, fizeram a carreira que a mãe queria, foram sempre, viveram uma vida correspondendo ao outro, e aquilo, em algum momento, não aguenta mais, não suporta mais. Aí, pá, explode, mostrando o seu verdadeiro self, que é aquilo que elas realmente queriam, que é aquilo que realmente faz elas felizes. Tá? E essas questões aqui, né, dessa autoestima, dessa personalidade bloqueada, desse desenvolvimento do falso self neutralizado, vai deixar marcas que acompanharão na vida adulta. Eu vou só finalizar isso aqui e aí eu vou te responder. Foi observado que, ao contrário da maioria das práticas parentais comumente incluídas dentro do abuso emocional, tais como a rejeição, negligência, intimidação, corrupção e menosprezo, o conceito de percepção de falha, a gente fechar aqui, a percepção da falha, da empatia que os pais precisam ter com os filhos, fere a uma forma sutil. E isso leva a criança a carregar danos severos. Tá? Então, essa dificuldade dos pais de se identificarem com a necessidade dos filhos, ela é tão nociva quanto aquele menosprezo, aquela intimidação mais velada. Então, essa dificuldade de ver qual que é a necessidade do filho e suprir essa necessidade. Tá bom? Eu vou responder aqui vocês e aí a gente vai passar um videozinho para a gente fazer o fechamento. Você fala das raízes da infância, mas há raízes que iniciam já em fase adulta? Nós podemos ter situações, né, que a gente chama de traumáticas, né, questões traumáticas que podem desencadear, sim. Só que, para elas terem potência mesmo, serem mais destrutivas, elas vão precisar estar elencadas com algo da infância. Porque aí elas vão ter mais, realmente, potência para paralisar, entendeu? Por exemplo, a pessoa que ela teve ali uma infância mais estruturada, pelo menos assim, com os princípios básicos, quando vem uma situação dessa, né, de uma violência, de um abuso, né, de um assédio, por exemplo, um assédio moral, um assédio sexual, ela vai ter um poder interior, digamos assim, ela vai ter uma capacidade, uma autonomia de se colocar, de se defender, entendeu? De já não entrar, né, nessa via, né, de aceitar o abuso, de aceitar aquelas palavras, de absorver. Porque é como se isso já na fase adulta, esse abuso emocional, é como se ele ativasse os gatilhos, entendeu?
da infância, aquele modo de comportar, entendeu? Por quê? Porque o pai falava grosso e eu já ficava intimidado, já ficava sem reação, já não sabia, né? Então e aí isso vem de novo, entendeu? Então aquela situação, aquele abuso, aquela situação ali atual, se ela não tiver algo ali onde eu já fui moldado naquilo, ele vai ter uma consequência, vai ter ali um trauma, uma situação, desconforto e tudo, mas possivelmente não vai me paralisar na mesma potência do que se eu tiver alguma coisa como base lá na infância. Ó, a Ana Paula aí. Nem tinha lido, tá também. Podendo se descarregar. Na fase adulta. É, mais ou menos isso aí mesmo. Netflix, a série Chocolate relata isso. Médicos ter outra profissão. Então, essa questão, às vezes, do self, né? Então, por isso é que a nossa busca por identidade, essa busca por entender quem somos, né? Por desvincularmos de algumas coisas que fomos moldados, que fomos, né, enquadrados, para realmente ter essa liberdade do ser, tá? Eu vou passar para vocês um videozinho aqui, e aí a gente vai fazer um fechamento, né? Deixa eu só... Vai. Tá sem áudio, né? Peraí, então, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu ver aqui, o que pode ser. É tudo tão novo pra gente. Será? Eu vou olhar aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Aqui tá super alto para mim. Vou tentar de novo aqui. Se eu não conseguir, eu mando para vocês lá no grupo. Grandes problemas do abuso emocional é que ele pode acontecer por um longo período de tempo que nós mesmos percebemos que ele está acontecendo. Além disso, alguns especialistas acreditam que o abuso emocional pode ser até mesmo mais prejudicial, causar bem mais danos que os abusos físicos, já que pode enfraquecer como nós nos sentimos, pensamos e as crenças que nós temos sobre nós mesmos, fortalecendo crenças disfuncionais sobre o mundo e quem a gente é. Isso pode acontecer e a gente nem mesmo perceber que essas coisas estão acontecendo, atrapalhando significativamente a nossa vida profissional, pessoal e social. Primeiro sinal, você está sendo reduzido, pessoas estão te degradando, você está sendo, por exemplo, colocado para baixo, na frente dos outros, eles usam sarcasmos como um jeito de te machucar, fazem piadas sobre você para os outros. Essas coisas, dependendo de como são as suas crenças centrais, podem fortalecer crenças e pensamentos funcionais sobre nós mesmos e diminuir a nossa autoconfiança.
Sinal 2. Alguém controla ou domina a sua vida? Além disso, essa pessoa deprecia, rebaixa você? Às vezes te trata como uma criança, tentando controlar os seus gastos? E dizem que às vezes os seus planos são estúpidos ou insignificantes? Essas pessoas normalmente eles agem de uma maneira superior a você, como se eles fossem superiores, e muitas vezes isso pode desenvolver na pessoa abusada uma dependência, deixando ela com dificuldade de tomar decisões sem falar com a pessoa abusadora. Isso pode acontecer porque você pode estar sob o controle por tanto tempo que pode até mesmo esquecer de como pensar sozinho. Terceiro sinal, acusação e culpa. Pessoas abusadoras costumam culpar os outros pelos seus problemas. Têm dificuldade de admitir que erraram e nunca se culpam. Eles acham que fazem tudo melhor e se alguém questiona isso ou critica as suas ações, eles ficam muito nervosos. Quarto sinal, abandono. Abusadores costumam se distanciar quando estão mais irritados, ficam frios, sem mesmo expressar o que a outra pessoa fez de errado, evitando dar atenção e afeto. Isso é especialmente horrível quando pais fazem isso com seus filhos. Temos que tomar cuidado ao confundir punição por mau comportamento com abandono. Quinto e último sinal, codependência. Isso acontece quando a outra pessoa não te trata como uma pessoa completa. Ela faz escolhas por você, não leva em consideração o que você quer ou o que você precisa. E muitas vezes fala que estão fazendo o que é melhor para você. Isso pode acontecer quando a pessoa não deixa que você saia, por exemplo, que tenha contato com outras pessoas além dela, quer que você passe tempo com ela como se não houvesse separação entre vocês. Se você percebe que esses sinais acontecem com você, se questione se você pode estar num relacionamento abusivo. Converse com pessoas de confiança e veja o que elas acham, porque às vezes um olhar de fora, elas olhando de fora, elas podem ajudar nisso. E sempre que precisar, busque ajuda profissional e familiar. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei. Se não gostou, dê um não gostei. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e qualquer dúvida, nos envie nos comentários. Até mais. Oi. Pronto? E aí? Abrir aqui. Vamos abrir o vídeo de todo mundo para nós tirar uma fotinha? Alguém percebeu aí? Alguém infelizmente se identificou? Só um ou outro, todos? Complexo, né? E... Ai, Deus, tá bom, tá liberado aqui. Quem não pode abrir o vídeo assim mesmo, de verdade, tá liberado. E aí, queridos, o que eu quero falar com vocês, né? Pra gente fechar. É um assunto bem delicado, é um assunto bem importante. E é necessário que se você identifica, ou se você cuida de alguém que tem muitas, né, dessas características, dessa situação na sua vida, é muito, muito importante que busque ajuda psicológica especializada, tá? Precisa de um profissional para tratar essas questões. Por quê? Porque são questões muito, muito profundas, tá? Não é uma coisa simples, são coisas profundas e precisa de um profissional, né, na área, né, uma pessoa com princípios, né, e com capacidade técnica também, profissional, para tratar disso, né? Eu costumo dizer que a gente está com dor de dente, a gente vai no dentista, ninguém fica cutucando o dente em casa com garfo, né? Graças a Deus. Ninguém, né, tá com problema no carro, você leva para a oficina, você leva para alguém que sabe, que entende o que vai fazer, né? Nas questões emocionais, nós precisamos agir da mesma forma, tá bom? Essa orientação que a gente traz para vocês. E aí, é interessante, né, dentro do nosso contexto, igreja, que seja feito um processo de cura interior. Com certeza, muito importante, muito válido, tá?
porque vai trabalhar toda essa questão de perdão, toda essa questão, né, de elaboração, né? É importante essa parte também, com certeza. Só que muitas vezes é necessário, em várias questões psicológicas, né, quando a gente fala, é necessário ajuda também psicológica, tá? Por quê? Porque é um processo de mudança de crenças, um processo de mudança de comportamento, é um processo de mudança na dinâmica relacional. E o processo terapêutico tem essa proposta, de trabalhar a dinâmica relacional, de trabalhar as dinâmicas das coisas que nos adoecem. Então, a pessoa que ela vem aí de um histórico de abuso emocional, ela é extremamente passiva. A gente vai ter vários níveis, né? Eu creio que vocês se identificaram com algumas coisas que foram faladas, assim como eu me identifiquei. Normal, a gente vai vendo ali e a gente vai ver que muitas vezes, né, a maioria das situações são, como o cara falou no vídeo, né? Às vezes é interpretado como uma correção, como um estímulo, talvez, né? São coisas assim muito inconscientes que os pais vão fazendo. Isso que é importante a gente entender essa dinâmica para também ensinar as pessoas como elas, o que entra no nível de abuso emocional e o que é disciplina, o que é ensinar, tá? Então, eu creio que vocês se identificaram ali com algumas coisas, mas a gente vai ter uma questão de níveis, né? Pessoas que têm uma profundidade maior nessas questões de abuso, elas vão ser extremamente passivas ou muito, muito, muito agressivas, tá? Porque elas entram na defensiva. Então, elas vão trazer, elas vão transferir, elas vão projetar toda essa dinâmica doentia né, da sua vida, daquilo que ela viveu, ela vai transferir e vai ter muitos prejuízos. Então, ela precisa de um processo de transformação, tá? Então, nós precisamos trabalhar a cura, legal, precisamos trabalhar o discipulado, mas tem coisas que são extremamente profundas, então é melhor a gente encaminhar e mandar para alguém que é profissional nisso, que vai ajudar essa pessoa a mudar essa dinâmica dela, porque ela está habituada a ser assim. E você vai ver que pessoas assim, elas saem de um relacionamento, elas saem de uma situação, elas entram em outra, igualzinha, ou pior, tá? Quando a gente falou da dependência emocional, é isso. E a gente fala assim, meu Deus, parece que fulano tem o dedo podre. A gente fala que a pessoa não sabe escolher namorado, né? Parece que não sabe escolher patrão, porque ela está sempre se sabotando, gente. Ela vai estar sempre naquela dinâmica, que é a dinâmica que ela sabe. Né? A autoestima dela, a visão dela a respeito dela, faz ela sempre fazer as mesmas escolhas, tá? Então é importante a gente entender essa questão aí de nós unirmos, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então nós vamos tratar todos esses contextos, porque situações como essa, elas vão trazer consequências nas 3 esferas, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou mandar lá o vídeo para vocês lá no grupo, já me pediram aqui, e eu vou mandar lá para vocês. Alguém? A gente tem um minutinho aqui para pergunta. A gente está bem no horário hoje. Pode ser um de cada vez, como eu costumo dizer, tá? Amém? Então vamos tirar foto. Então eu vou tirar um print aqui, uma fotinha. Mando lá, sorriam. Sorria, sorria, meu bem. Como brinca a música. Deixa eu tirar aqui. Ó, eu vou botar no Instagram e nem vou marcar esse pessoal que não abriu o vídeo aí. Brincadeirinha. Deixa eu abrir aqui. Uai, Edilei, abriu o vídeo um monte de vezes na hora da aula. Você brinca, né? Agora, 1, 2, 3, gente. Aí, deixa eu jogar aqui já. No WhatsApp, espera aí. Mais uma. Tá rindo, né, Ana Paula? Você também, tá? Tá me devendo a foto. Mais uma, última. Aí, muito bem. Então, já que não temos perguntas, é isso, tá? Então, faça isso. Se alguma coisa mexeu com você, se você identificou alguma coisa, procura aí ver o que você... né, que tipo de ajuda você precisa, que nível que está isso, se sonda, se precisar da gente, procura a gente no WhatsApp, a gente faz alguma orientação, alguma instrução. E também as pessoas que vocês estão cuidando, né? A gente tem muita proposta realmente de equipar os líderes, equipar os pastores, né? Compartilha esse vídeo, ainda hoje já vai estar no YouTube, compartilha com algum pastor que você conhece, com algum líder, com alguém que cuida, né? Principalmente mulheres, né? Que cuidam de outras mulheres. Então, assim, esse material vai estar salvo realmente com esse propósito, nós multiplicarmos aí esse conhecimento e abençoarmos pessoas, né? Sermos instrumentos, né, de cura, de restauração,
para que essas pessoas sejam curadas, transformadas, porque só quem é curado, transformado, pode também ser instrumento de cura e transformação. E a gente vai multiplicando tudo isso. Amém? Deixa eu orar por vocês, para nós. Amém, amém. Glória a Deus, Edilei. Obrigada, Mônica. Obrigada a cada um, né, que participou dessa aula hoje. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Temos gente de um monte de lugar, de Vilhena, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso, de Juína, Porto Velho. Coisa boa demais. Temos até da Bahia, pastor Hinaldo da Bahia, né? Bênção de Deus. Pastora Lucilene de Vilhena. Amém. Bênção demais. Grata pela vida de vocês. Vamos orar. Pai, te agradecemos porque o Senhor nos instruiu, nos direcionou, Pai, nessa palavra de hoje. Trouxe luz onde havia trevas, o Senhor trouxe entendimento onde havia engano, e nós pedimos perdão a Ti por todas as vezes que, até mesmo que sofremos o abuso emocional, por não termos tido posicionamentos, não termos tido forças para nos posicionarmos, para nos defendermos. Pedimos perdão, Senhor Jesus, pelas vezes que também fomos instrumentos de abuso emocional na vida das pessoas. Pedimos que o Senhor nos limpe, Pai. Pedimos que o Senhor nos perdoe por esse pecado. Pedimos que o Senhor nos limpe por toda a contaminação que houve, Deus, através dessas ações, dessas reações, desses comportamentos. Pedimos que o Senhor venha nos transformar nossa mente, transformar o nosso ser. Pedimos, Pai, que a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, faça, Deus, realmente uma revolução no nosso homem interior, Pai. Transforme a nossa mentalidade, transforme o nosso coração, Senhor. Pedimos, Pai, que toda consequência, Deus, que exista, Deus, dentro de nós, dos abusos que nós sofremos, Pai. Nós pedimos agora, Deus, que o Teu Espírito Santo possa ser liberado com esse propósito, Pai. Que o Espírito, Deus, de cura, esteja, Deus, ministrando o nosso espírito nesses dias, Pai. Possa trazer, se necessário, trazer memórias, trazer lembranças, trazer contextos, possa realmente trazer à tona aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Porque nada daquilo que nós enterramos vivo, Pai, permanece enterrado. Em algum momento, de alguma forma, isso vem à tona. E das piores maneiras possíveis. Mas nós pedimos hoje que o Teu Espírito Santo, que é o doce consolador, que é aquele que nos conforta, é o nosso ajudador, possa nos instruir, nos direcionar em todo o processo de cura que precisamos. E pedimos também que o Senhor nos dê sabedoria e unção para sermos instrumentos de cura na vida dos nossos irmãos, na vida da Tua igreja, da Tua noiva, Pai, que infelizmente, Pai, tem tantos abusos físicos, emocionais, espirituais. Oh, Pai, nos ajuda a ser instrumentos, Pai amado, de cura na vida, Deus, dessas pessoas, na vida até mesmo de líderes, de pastores, Deus, de ovelhas, de pessoas que chegaram às vezes tão marcadas, Deus, tão traumatizadas, que a única coisa que elas conseguem dar, Deus, é aquilo que elas receberam, Pai. E muitas vezes nós temos visto atitudes, comportamentos e sentimentos, Pai, totalmente distorcidos e contrários à Tua palavra. Então, que o Senhor nos use com sabedoria e unção, Pai, para sermos promotores de cura nesse tempo, nessa estação e nessa geração. Eu oro, eu abençoo a vida dos Teus filhos, nós Te louvamos e agradecemos. E pedimos que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nós aquilo que está determinado no Teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eita, a gente foi um pouquinho longe aqui. Mas amém, e eu estou à disposição, tá? Pelo amor de Deus. Se precisar de alguma coisa, não fica, não, né? Aí, né? Eu lembro agora, às vezes, do encontro de alguma situação que às vezes a gente fica um pouco mais vulnerável, né? Tem filmes, tem situações, às vezes, que a gente fica, ou informações. Então, não estão desassistidos, tá? Nos procure. Deus abençoe. Muito obrigada pela presença de vocês. Até semana que vem. Shalom, shalom. Amém, amém, amém. Ai, Belo Horizonte, pastora Neuza, querida, que legal. Pastor Hinaldo de Salvador. Amém, Edinalva. Glória a Deus. Dilei. Amém. Ah, Islane, só quero tirar.
Eles só querem tirar foto nossa. Tô lendo aqui os comentários, veio um monte naquela hora. Amém, amém. Um abraço. A próxima vez vai ter foto, viu? Você já veio arrumado para aula. Beijo. A Mônica que é esperta, já tá de batom ali. Ai, ai. Juína York, né, Edilei? Sei. Juína é o interior do Mato Grosso. Ô, Ana, ele fica com graça. Um abraço, shalom.